Olá, pessoal. Um excelente dia para todos. É um prazer imenso estar aqui participando desse evento no mês de Kardec. Extremamente emocionado, mas também bastante empolgado por estar participando, né, dessa celebração, dessa homenagem a Allan Kardec. A gente vai iniciar o estudo com uma página que eu vou retirar ao acaso do livro Fonte Viva. Vamos lá. A lição foi ausente, é a lição número 100. Ora, Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, descontente, reclamando provas, por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus, depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina. Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas. Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior. Entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe pela merecer. A aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Muito reflexiva essa página, e com ela vamos fazer a nossa oração, a nossa prece, para nos conectarmos ao alto. Querido Mestre Jesus, Pai amado de infinito amor e misericórdia, estamos aqui diante de Ti, diante da espiritualidade, para congregarmos e celebrarmos este estudo, a fim de primeiramente nos refazermos, de refletirmos, de recebermos tais orientações que são tão importantes para o nosso crescimento, para o nosso entendimento e para o prosseguimento da nossa caminhada. Que as Tuas bênçãos, Mestre querido, ilumine a cada um de nós, toque o nosso coração para que faça de nós verdadeiros aprendizes, mas também ferramentas dispostas a estarmos juntos de Ti, de Deus e da espiritualidade, para servirmos. Que o nosso pensamento, que as nossas ações estejam em conexão com o Teu propósito, Mestre querido. E que façamos das oportunidades que nos são dadas as melhores possíveis para celebrarmos o Teu divino amor. Fica conosco, Mestre, ilumina, proteja e abençoe os nossos pensamentos e as nossas reflexões desse estudo, para que possamos, pouco a pouco,
estarmos conectados contigo, com Deus e com a espiritualidade. Fiquem conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, como eu falei no início, é um imenso prazer. Meu nome é Alessandro Andrade, eu sou do Centro Espírita Luz e Verdade e estou aqui nessa casa com a irmã Vinha de Luz para tecermos algumas reflexões, alguns comentários sobre a viagem de 1868 de Allan Kardec. Desculpa, 1862 de Allan Kardec. O nosso estudo é a Viagem Espírita de 1862. Viagem essa que foi marcante para a doutrina espírita. E nós vamos perceber isso ao longo do estudo. Mas não foram só essa viagem, né? Não foi só essa a viagem que Allan Kardec desempenhou. E nós vamos ver ao longo do estudo que o quanto foi importante para a consolidação dessa doutrina que mudou as nossas vidas. Então eu queria agradecer aqui ao Vinha de Luz, é um imenso prazer, é o primeiro estudo que eu realizo nessa casa, espero que seja o primeiro de muitos, e que possamos tecer as melhores reflexões acerca do que se estudado. Pode seguir. A gente vai observar, no próximo slide, as viagens que foram realizadas por Kardec. Em 1860, ele vai a Sens, a Mâcon, a Lyon e a Saint-Étienne. Em 61, ele vai novamente a Sens, a Mâcon, a Lyon, a Lira e Bordeaux. De 62 a 64, ele visita Antuérpia e Bruxelas. Em 66, Bordeaux. Em 67, vai a Tours, Orleans e Bordeaux. Perceba que ele vai a mais de um local, né? E mais de uma vez ao mesmo local. Era o propósito, né? Era a ideia de Kardec, a visita a estas localidades na busca de alguns objetivos que a gente vai observar ao longo do estudo. Era necessário. E fica aqui a primeira reflexão. Quando adentramos a doutrina espírita, temos contato com a doutrina dos espíritos, é natural que a primeira obra que nos seja apresentada é o Livro dos Espíritos. E muitos de nós ficamos, às vezes, presos às informações lá contidas. Claro, é marcante o livro, é o início da codificação. Mas a gente não tem ideia de como é que foi disseminado a doutrina espírita, né? Como é que foi posterior ao Livro dos Espíritos, qual foi o caminho que a doutrina espírita precisou percorrer para que se sustentasse, para que se consolidasse. E aí, as viagens, elas vêm esclarecer de uma forma muito clara, muito transparente, qual foi a intenção e, na verdade, o trabalho de Allan Kardec no intuito do fortalecimento e do crescimento da doutrina. Então, os objetivos no slide a seguir, a gente elencou alguns. Desculpa. Antes dos objetivos, é muito importante a gente observar, e a gente colocou o mapa aí, para que a gente observe o trajeto que Allan Kardec percorreu. Notem, e é muito relevante lembrarmos que o transporte que existia na época, talvez o mais rápido, né, o que fosse mais conveniente seria as ferrovias. Mas não foi só de trem que Allan Kardec percorreu esse percurso. Notem que ele precisou, e no livro é dito, né, que muitos trechos ele precisou ir do que a gente tem um nome específico, mas eu vou falar aqui, vou chamar de charrete, né? Ele precisou ir de charrete
em estradas muito difíceis, de difícil acesso, era muito frio à época, mas nada, nenhum desafio, nenhuma dificuldade travou, paralisou Kardec. O homem obstinado, ele precisava cumprir as suas missões. E aí vem a primeira reflexão do estudo. Muitos de nós, nos dias de hoje, a gente se depara com desafios de ordem pessoal, às vezes profissionais, e vamos colocando uma série de dificuldades para ficarmos entre realizarmos o trabalho e não realizarmos o trabalho. Reclamamos, às vezes deixamos de ir à nossa casa espírita ou realizar um trabalho porque está chovendo, porque está sol, porque está calor, porque está frio, porque estamos cansados, porque estamos com dor. Olhando esse mapa, pensando na dificuldade que era no século XIX de locomoção, nos sentimos até, de certa forma, envergonhados. Porque o verdadeiro missionário, o verdadeiro espírita, que de fato se compromete com a doutrina, ele não pode, nós não podemos nos abater pelas dificuldades, porque elas vão existir invariavelmente. Percebam, hoje não temos nenhuma dificuldade de deslocamento. Hoje contamos com os nossos próprios carros, com ônibus, com van, com Uber, com trem, com metrô, enfim. Nós hoje contamos com a internet. Então nada nos trava. A única coisa que nos trava é a nossa pequenez. Compreendemos que ainda somos espíritos num processo difícil de evolução. Ainda nos conectamos com questões que nos desestabilizam e desestabilizam o nosso propósito. Mas a mensagem que olhamos e pegamos e retiramos deste mapa é a perseverança. Kardec não se abateu e nem se apequenou pelas dificuldades. E foi em frente. E seguiu a fim de plantar, de solidificar, de consolidar a doutrina espírita. Pode seguir. Então, nós chegamos aos objetivos. O porquê das viagens? São inúmeros os objetivos. E aqui vale ressaltar o seguinte. Como eu falei no início, nós retiramos do livro A Viagem de 1862, mas pegamos pequenos trechos. Devido ao nosso tempo, temos um tempo bem definido, não daria para aqui pegar tudo o que foi colocado no livro. Até porque a minha ideia, sempre quando eu trago um estudo, é de fomentar o interesse daquele que tem contato. É como se fosse uma introdução ao mergulho que precisa ser feito por cada um de nós na obra. Então, fica aqui a dica. Mergulhem nesta obra, estudem a obra, estudem o livro, leiam do início ao fim. E vocês terão contato com muitas informações muito relevantes que precisamos nos abastecer nos dias de hoje para fortalecer o nosso trabalho. Então, eu coloquei aqui entendimento e compreensão. Kardec precisava entender de que maneira a doutrina espírita chegava àquelas regiões, de que forma ela era compreendida por aqueles que precisavam fazer dela uso e colocá-las em prática no seu dia a dia. Então, um dos objetivos era o entendimento. De que maneira era entendida a doutrina espírita? Uma outra era o intercâmbio. De que maneira, de que forma ela, naquele local, ela se adaptava à região, aos costumes daquela localização.
de que forma ela agregava valor positivo na mudança dos relacionamentos entre as pessoas naquelas localizações. Orientação, porque, óbvio, era algo que precisava e suscitava muita orientação, pois a essência da doutrina, ela estava ali, estava chegando às pessoas, mas suscitava muitas dúvidas. Como agir? De que maneira agir? Havia uma perseguição, uma falta de compreensão de muitas pessoas que não se conectavam com a ideia espírita e, de alguma forma, tentavam desestabilizar a doutrina. Então, Kardec foi lá, estava lá, presente para orientar de que maneira se posicionar, como deveríamos agir. E isso fica claro no livro. Congregação e confraternização era motivo de alegria, era motivo de confraternização, pois ali estava o processo de consolidação, o início do processo de consolidação da terceira revelação trazida por Jesus Cristo. Ali estava o processo que mudaria para sempre o entendimento do que era viver. Então, era motivo de confraternizar, era motivo de festa. Então, foram realizadas inúmeras confraternizações para que fosse celebrado, e aí vem a questão da celebração, celebrar a conquista trazida e codificada por Kardec das orientações dos espíritos. Era descortinado o véu do entendimento do que era a vida, tanto a vida do encarnado quanto a vida após a morte. Então, além de celebrar, Kardec também se aproveitou para ser o divulgador, pois ele foi o codificador. Mas ele poderia ter ficado, eu codifiquei, eu fiz a minha parte, mas não. Ele via a necessidade de estar presente na divulgação da doutrina espírita. E tirando desses objetivos, a gente traz para a nossa realidade de hoje. Nós que estamos à frente das casas espíritas, do movimento espírita, seja ele através dos grupos de estudo, das evangelizações, tanto da infância quanto da mocidade, das organizações, da parte administrativa, da parte mediúnica, da parte do acolhimento, nós precisamos ter em nosso coração solidificado esses objetivos. Precisamos entender, precisamos buscar o intercâmbio sempre, precisamos orientar sempre, congregar, confraternizar com toda a alegria do nosso coração, porque a celebração ela é inerente a Jesus Cristo, ela é inerente ao Evangelho. E sempre e de forma assertiva divulgarmos a nossa doutrina. E a melhor e a maior divulgação que podemos dar é a do nosso exemplo. Que internalizemos esses objetivos dentro de nós, para que nos comportemos de forma acertada, não só dentro da nossa casa espírita, mas, sobretudo, no nosso dia a dia. Pode seguir. Então, o livro ele é subdividido e a gente procurou seguir a subdivisão do livro, retirando, trazendo partes que consideramos importantes. Como falei, é muito didático, é muito informativo, são muitas informações. Então, nós entendemos que, resumidamente, as informações que retiramos fazem com que a gente reflita, nos dias de hoje, as informações dessa viagem. Porque essa viagem, ela precisa ser entendida de forma clara e transparente que ela continua. Estamos aqui celebrando Kardec, mas essa viagem precisa continuar. Ela tem que ter continuidade no nosso coração. Então, vamos lá. O primeiro resultado que pudemos constatar
foi o imenso progresso das crenças espíritas. O único fato poderá nos dar uma ideia disto, Kardec fala. Quando de nossa primeira viagem a Lyon, em 60, ali havia no máximo algumas centenas de adeptos. No ano seguinte, já existiam 5 a 6 mil, tornando-se impossível saber o seu número agora. Pode-se, no entanto, e sem nenhum exagero, avaliá-los entre 20, 25 e 30 mil. No ano passado, não chegavam a 1.000 em Bordeaux, número que decuplicou no espaço de um ano. Este é um fato comprovado que ninguém pode negar. Ou seja, Kardec constata o crescimento, ano após ano, dos adeptos, dos simpatizantes, daqueles que eram tocados pela doutrina espírita, daqueles que, sendo tocados, transformariam suas vidas e a vida daquela população. Sigamos. Continuando, é preciso admitir, todavia, que essa marcha ascendente está longe de ser uniforme. Se há regiões onde as ideias espíritas parecem germinar à medida que são semeadas, outras há onde penetram mais dificilmente, em virtude de causas locais ligadas ao caráter de seus habitantes e, sobretudo, à natureza de suas ocupações. É natural que através do intercâmbio, Kardec percebesse que, embora crescesse, e crescesse de forma relevante, o crescimento ele não se dava uniforme. E é óbvio, né? Porque as localidades elas eram preenchidas com pessoas dos seus diversos tipos, com espíritos de diversos momentos espirituais. Então, era natural que um crescimento fosse maior em um determinado local e menor em outro determinado local. Era natural isso. Mas o fato concreto é que, ainda assim, o crescimento era notado. Sigamos. Um outro sinal característico dessa época é o número incalculável de adeptos que nada viram e que nem por isso deixam de ser menos fervorosos, simplesmente porque leram e compreenderam. Isso é tão interessante porque esse é o propósito da doutrina espírita. Ainda que o início seja muito mais visual do que intelectual ou de internalização, mas à medida que é codificada por Kardec, a essência da terceira revelação era o entendimento, era a percepção de quanto aquilo que era trazido para conhecimento modificaria o seu interior, o interior de cada pessoa que tivesse conexão e contato com a doutrina. E Kardec observa uma característica muito relevante nesse aspecto. E segue. Ao lado dos espíritas simplesmente crédulos ou simpáticos à ideia, há os espíritas de coração, e nos sentimos felizes por haver deparado com muitos deles. Vimos transformações que se poderiam dizer miraculosas. Recolhemos exemplos admiráveis de zelo, abnegação e devotamento. Numerosas demonstrações de caridade verdadeiramente evangélica que, com justa razão, poderíamos chamar belos traços do Espiritismo. Pois é, meus irmãos, é notório que essa é a essência. E essa é a essência que nós precisamos internalizar. É óbvio que a intelectualidade, o entendimento, o estudo doutrinário, ele é fundamental. Eu diria sine qua non. Mas de nada vai adiantar se todo esse estudo ele não invada o nosso coração, o nosso sentir, a nossa visão evangélica. Porque o Espiritismo ele só será a bússola, ele só será a lanterna
que vai iluminar a obscuridade do nosso caminho se ele tiver internalizado em nós. Então, é fundamental que tenhamos isso em mente, porque isso tocou Kardec na viagem. O Evangelho de Jesus, ele precisa estar conectado com a doutrina e ser passado através da doutrina com amor, com abnegação, com zelo, com perseverança, com entendimento e com acolhimento a quem quer que seja. Nós vamos mais à frente observar, daqui a pouco, que existem alguns tipos. Kardec vai identificar isso, e a gente, em um slide mais à frente, a gente vai estudar tipos de espíritas. E ele identifica naquele momento e a gente identifica hoje. Então, que tenhamos isso dentro de nós. Coloquemos o amor à doutrina, ao Evangelho do Cristo, acima do conhecimento apenas. Conhecimento é fundamental e eu já disse sine qua non, mas ele tem que estar conectado, alinhado com todo o amor que nós temos, com toda a dedicação, abnegação, entendimento que possamos dar ao nosso próximo. Vamos seguindo. Ainda em Impressões Gerais, Kardec fala: é notável que as crianças educadas nos princípios espíritas desenvolvem um raciocínio precoce que as torna infinitamente mais fáceis de governar. Vimos muitas delas de todas as idades, de ambos os sexos, nas diversas famílias espíritas em que fomos recebidos, onde pudemos constatar o fato pessoalmente. E aí, meus irmãos, o que Kardec está falando? Ele está falando com clareza da evangelização à luz da doutrina espírita. Então, eu, como evangelizador, como estudioso da doutrina, eu não vejo, não consigo compreender e conceber que as nossas casas espíritas não trabalhem com todo o afinco a evangelização. É fundamental, é importante, é muito, muito, muito importante que cada participante das reuniões públicas que sejam responsáveis de crianças sejam apresentadas à evangelização. É fundamental o processo da evangelização na solidez, na consolidação do entendimento doutrinário. Então, não nos furtemos. Fortaleçamos a diretoria da evangelização da família, o departamento de infância e juventude, a diretoria de infância e juventude, seja qual for a nomenclatura que a nossa instituição utilize, não importa. O fundamento, e aqui é a orientação trazida por Kardec lá da viagem, é o fortalecimento da evangelização. Então, evangelizemos as nossas crianças e as nossas famílias. Um outro fato, não menos característico do estado atual do espiritismo, é o desenvolvimento da coragem de opinião. Se ainda existem adeptos contidos pelo temor, hoje seu número é bem menos considerável ao lado dos que confessam abertamente suas crenças e já não temem dizer-se espíritas, como não receariam passar-se por católicos, judeus ou protestantes. Essa informação é tão interessante porque Kardec nota, já naquele momento, onde ainda existia uma perseguição bem contundente, o posicionamento do espírita. Posicionamento esse que nós também precisamos fortalecer. No trabalho com a nossa mocidade, lá no CELV, eu e os nossos evangelizadores, a gente
orienta os nossos jovens a serem contundentes. Se forem perguntados qual é a religião deles, eles falem com toda tranquilidade: nós somos espíritas. Sem maiores explicações, sem ter que explicar, porque durante um tempo ficou parecendo que quando você falava que era espírita, você tinha que automaticamente, não, mas eu sou espírita. Não, nós somos cristãos. Nós somos espíritas cristãos. Caso suscitem, mas como assim? Me fala mais. Eles são orientados a explicar rapidamente. Mas, basicamente, é importante o posicionamento. Nós somos espíritas cristãos. Porque somos cristãos, falamos do Evangelho de Jesus, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação. Então, nós não devemos nos temer, abatermos, ficarmos na dúvida, porque precisa ser motivo de muita alegria essa conexão que tivemos, que fizemos nesta existência com a doutrina espírita. Pode seguir, querido. Sob vários pontos de vista, nossa viagem foi muito satisfatória e, sobretudo, muito instrutiva pelas observações que recolhemos. Se pudessem restar algumas dúvidas quanto ao caráter irresistível da marcha da doutrina e a impotência dos ataques sobre a sua influência moralizadora sobre o seu futuro, o que vimos bastaria para dissipá-las. Kardec aqui fala que as viagens serviram para ele perceber que não tinha mais jeito, que a consolidação já estava a pleno vapor, que não adiantava mais nada para tentar desestabilizar, para tentar parar, para tentar combater aquilo que viria para fortalecer e modificar a vida da humanidade. Não tinha mais jeito. Essas viagens serviram para Kardec perceber que a doutrina estava no curso que ele pretendia. E isso foi muito interessante. E ele continua: que a certeza de atingir o objetivo seja, pois, para todos os espíritas um estímulo para que perseverem na via que lhe foi traçada. Ou seja, essa certeza que a doutrina estava no seu curso e que nada mais combateria, ela também precisa estar em nós nos dias de hoje. Passamos por um momento na nossa humanidade que foi 2 anos de pandemia, com um primeiro ano muito severo e um segundo ano também bem complexo, onde precisamos nos refazer. Mas, por outro lado, tivemos o apoio daqueles irmãos abnegados que entenderam e estavam estimulados com essa ideia de que a disseminação da doutrina espírita ela é constante, ela precisa ser constante, ela precisa tocar o coração de mais um, de mais um, de mais um. Com a internet, com o esforço de cada irmão, nós conseguimos, de alguma forma, tocar, seguir, trilhando a divulgação, o fortalecimento da doutrina. E continuemos assim. Estamos aqui hoje, nesse estudo, que será visto por incontáveis pessoas. Tudo isso porque, em algum momento, nos vimos na obrigação de darmos o próximo passo, de nos conectarmos à tecnologia para fazer com que essa tecnologia nos auxiliasse nessa caminhada que é e precisa ser ininterrupta, que precisa ser constante. E para mim,
é um motivo de muito, mas de muita alegria. Vamos seguir. Retiramos dos discursos de Kardec, que também está lá no livro, situações interessantes para refletirmos nos dias de hoje. Kardec fala no seu primeiro discurso, dentre outras coisas, entre os que adotam as ideias espíritas, existem 3 categorias bem distintas. Primeira categoria, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos sem enxergar o lado moral. Os que veem o lado moral, mas os aplicam aos outros e não a si próprio. E os que aceitam para si todas as consequências da doutrina, que praticam ou se esforçam para praticar a sua moral. Pois bem, meus irmãos, já lá naquele 1862, Kardec observou com muita clareza e distinguiu essas 3 categorias. E nos dias de hoje, temos contato com essas categorias? Eu posso afirmar que tenho. Eu posso afirmar que sim. Eu conheço pessoas que creem pura e simplesmente nos fenômenos. É claro que nos dias de hoje, os fenômenos não são aqueles, quer dizer, até existem, mas na sua grande maioria não são mais aqueles fenômenos, né, lá do início da doutrina. Mas a gente percebe, muitas das vezes nós estamos na nossa casa espírita e adentram pessoas, ainda mais agora, nesse período pós-pandemia, pessoas que vão para o tratamento, se queixando ou querendo uma forma de contato. Será que seria possível um contato com o meu ente querido que se foi na pandemia, porque foi tudo muito rápido, eu queria saber como ele está, eu estou sofrendo, eu queria notícias. Isso é se prender a fenômeno, ao fenômeno da psicografia, do contato mediúnico com aquele espírito que se foi. A gente tem reuniões, e quando as reuniões, a gente tem contato daquelas reuniões que são voltadas à psicografia, que vão receber mensagens, essas reuniões tendem a ser muito procuradas. Os centros ficam muito cheios, porque ainda existem muitas pessoas, muitos irmãos, que estão muito presos a essas questões da mediunidade, por exemplo. E esses se caracterizariam nesse primeiro grupo. Também conhecemos aqueles que até já entendem a moral proposta da doutrina. Entretanto, quando estão no estudo, por exemplo, a mensagem que o palestrante está dando sempre, se meu esposo estivesse aqui, se a minha esposa estivesse aqui, se meu filho precisava ouvir, o meu vizinho, isso era para o meu vizinho, ele tinha que estar aqui. Nunca é para aquele que está ali ouvindo. Eu conheço pessoas assim. Mas eu também conheço aquelas que verdadeiramente internalizam, que aceitam para si todas as consequências da doutrina, que praticam, ou pelo menos se esforçam verdadeiramente em praticar a moral contida na doutrina. Eu conheço. Mas o que precisamos refletir, o que precisamos retirar dessa informação? Na realidade, o que nós precisamos é perceber com total sinceridade em que grupo nós estamos. Isso faz parte de um processo. Estar em um desses 3 grupos faz parte do processo de crescimento, de evolução espiritual. Precisamos lembrar que estamos na nossa melhor encarnação, pois encontramos a doutrina dos espíritos para ser a nossa bússola renovadora. Através do conhecimento doutrinário, teceremos um momento de virada na nossa existência, enquanto espírito imortal.
que somos. Então, se nos reconhecemos no primeiro grupo, que trabalhemos para pelo menos entender o lado moral e tentar não julgar o outro. Para mais à frente internalizarmos verdadeiramente a moral para nós, porque vai ser a partir daí que as mudanças acontecerão na nossa existência. Vamos seguindo. No discurso 2, ele traz algumas considerações que ele chama do segredo para a propagação do espiritismo, e eu retirei 3. A primeira que eu retirei foi: por que satisfaz a aspiração instintiva do homem quanto ao futuro? A segunda, porque apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir. E a terceira, porque a certeza da vida futura faz com que o homem sofra sem se queixar das misérias da vida presente. É muito interessante isso, porque a gente vai observar que a aspiração instintiva cada um de nós traz. Uns mais, outros menos. Eu vou dar o meu exemplo. Eu era católico quando jovem, fiz primeira comunhão, participava de alguns eventos na Igreja Católica, fiz um evento chamado EAC, Encontro de Adolescente com Cristo, um evento muito bonito, muito interessante da religião católica, mas isso não tirava a minha inquietude com diversas questões que não batiam, que não se encaixavam. E isso é aspiração instintiva. Quanto ao futuro, eu não consegui compreender, nossa, tem pessoas que têm famílias e depois constrói família e desencarna, ou melhor, naquela época eu pensava que morriam, e aí vão para o inferno, e tem esses que frequentam a igreja, nós que estamos aqui. Como é que é isso? Jesus justo, enfim, Deus justo, Jesus aquele ser que grandioso, enfim, eram muitas dúvidas. Aquilo era inquietude, a gente podia, eu não sabia, mas era uma inspiração instintiva, era algo que vinha de dentro para fora, sem eu ter ideia do que era. Então, cada um de nós traz, uns mais, outros menos, mas isso é inerente ao nosso espírito, porque somos espíritos imortais. Até termos contato com a doutrina espírita, não sabíamos disso, mas nós já sabemos. A outra questão é porque apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir. E aí eu retirei do Evangelho, logo abaixo do título do Evangelho, Kardec coloca: fé inabalável só é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A razão é um pilar fundamental para o entendimento e para a internalização dos preceitos doutrinários. A razão, somada ao intelecto, com a adição do sentimento, elas são os pilares para o fortalecimento e para a consolidação dentro de nós da doutrina espírita. Então, a gente consegue, internalizando a doutrina, entender de forma racional o que nos reserva o futuro. Ou seja, é possível, de acordo com uma análise do nosso presente, sabermos como será o nosso futuro, tanto após o desencarne e até mesmo numa futura reencarnação, avaliando o nosso presente, através da razão, através do nosso intelecto e através do nosso sentimento. E por fim, eu coloquei, porque a certeza da vida futura faz com que o homem sofra sem se queixar das misérias da vida presente. E aí eu vou retirar a palavra certeza. Sim, já é necessário percebermos que a vida futura é uma certeza trazida pela doutrina espírita. Nós, quando questionarmos
Por exemplo, você acredita? Ah, Alessandro, você é espírita. Você acredita na vida após a morte? Você acredita em reencarnação? A minha resposta hoje, ela não. Eu não acredito. Eu tenho certeza da vida após a morte. Eu tenho certeza que reencarnarei. Ou seja, é muito importante que isso esteja no nosso coração. Que isso esteja conectado entre a nossa razão e o nosso sentir. Nós espíritas não acreditamos, nós temos a certeza. E isso vai fazer toda a diferença. É claro que temos contato com alguns espíritas que ainda sofrem de uma forma um pouco mais contundente as mazelas do presente, ainda fazem conexões que, de uma certa forma, conduzem a dificuldades que poderiam ser evitadas, mas isso faz parte. Isso é natural. Nós estamos num processo de crescimento espiritual, de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento de entendimento da doutrina. Mas é importante a busca pelo fortalecimento, pelo entendimento e pela capacidade de nos transformarmos através da certeza da vida futura. Vamos seguindo. Já praticamente terminando, eu retirei daquilo que eu chamei de discurso número 3, essa passagem que para mim foi o resumo da viagem de Kardec. Ele coloca: quando consideramos o estado atual da sociedade, somos tentados a olhar sua transformação como um milagre. Nossa! Pois bem, é um milagre que o Espiritismo pode e deve realizar, porque está nos desígnios de Deus, mediante a palavra de ordem. Fora da caridade não há salvação. Que a sociedade tome esta máxima por divisa e a ela conforme sua conduta, em lugar daquela que está na ordem do dia. A caridade bem ordenada começa por si. E tudo se modificará. Meus irmãos, a caridade bem ordenada começa por cada um de nós. Para que tudo se modifique. Não adianta. Ah, mas por que o fulano não faz isso? Por que o Beltrano? Não. O que eu estou disposto a fazer? O que eu, enquanto dirigente, enquanto evangelizador, enquanto palestrante, enquanto frequentador, enquanto simpatizante, estou disposto a fazer? Porque o movimento começa comigo. E isso tem que estar bem compreendido. Isso tem que estar muito alinhado dentro da nossa cabeça e principalmente no nosso coração. Então, o fora da caridade não há salvação começa em nós. Começa no entendimento e no esforço que nós fazemos para realizar o que precisa ser realizado em prol desta doutrina codificada por Allan Kardec. Vamos em frente. Finalizando, se não me engano, uma das últimas partes do livro, e eu chamei de recolhimento, vem a orientação, e eu achei por bem interessante colocar aqui, porque muitas das vezes sou questionado por jovens, né, até por pais, já fui questionado na evangelização, porque, de uma certa maneira, a doutrina espírita ela tem alguns rituais. E aí eu trouxe essa informação que foi retirada lá na viagem, que foi colocada por Allan Kardec, porque houve um questionamento a ele, e ele responde da seguinte maneira: muitas vezes me tem sido perguntado se é útil começar as sessões com preces
e atos exteriores de devoção. Minha resposta não é apenas minha, é também a dos espíritos eminentes que trataram dessa questão. É, sem dúvida, não apenas útil, mas necessário rogar por uma invocação especial, por uma espécie de prece, o concurso dos bons espíritos. Essa prática, aliás, não pode predispor, senão ao recolhimento, condição essencial de toda reunião séria. Então, é uma orientação não só de Kardec, mas dos espíritos. E não é um ritual, não é um dogma, é uma orientação necessária para que haja uma conexão ao trabalho que será realizado. Por isso, a leitura da página, por isso, a prece. Inclusive, essa orientação fortalece e ratifica a seriedade do trabalho. Isso precisa ficar claro. Bom, meus irmãos, o próximo slide, a gente vai concluir esse estudo, porque, na realidade, a viagem ela é fruto de uma carta que Allan Kardec responde aos seus adeptos, e ele deixa na carta uma mensagem que, quando eu li, eu me senti tocado, como se Allan Kardec estivesse falando comigo, conosco. E eu retirei apenas um trecho, apenas um pequeno trecho, que precisa ficar internalizado dentro do nosso coração. E ele tem a ver com o nosso posicionamento enquanto espíritas cristãos. E ele fala: continuai, pois, meus amigos, a grande obra de regeneração, iniciada sob tão felizes auspícios, e em breve colhereis os frutos da vossa perseverança. Provai, sobretudo, pela união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a garantia da paz e da concórdia entre os homens. E fazei que, em se vos vendo, se possa dizer que seria desejável que todos fossem espíritas. Muito obrigado pela atenção de todos. Que a paz do nosso Mestre querido Jesus permaneça em nosso coração e que continuemos seguindo essa viagem proposta por Allan Kardec, lá em 1862. E que sejamos esses espíritas, divulgadores da Boa Nova, divulgadores da doutrina espírita, não pelas palavras. Porque, como o nosso amado Francisco de Assis nos trouxe, ide e pregai o Evangelho, e, se preciso for, utilize as palavras. O meu muito obrigado a essa casa que me acolheu com tanto amor, e que sigamos em frente. Vamos fazer agora a nossa oração para finalizarmos. Mestre querido, estamos aqui diante de Ti, imensamente agradecidos por tocar o nosso coração, juntamente com a nossa espiritualidade amiga, com nossos mentores que nos intuíram e fortaleceram as nossas reflexões e as nossas intuições no estudo desta manhã. Que sejamos nós a ferramenta necessária para colocar o amor, tocar o coração de cada um que tenha contato conosco. Que sejamos nós a mudança que almejamos em nossa sociedade. E que estejamos conectados contigo, Mestre amado, com Deus, nosso amado Pai, e com a espiritualidade, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Muita paz, queridos.